E aí, eu sou a Gi Carvalho, que honra ter você aqui comigo. Hoje é dia 26/7 e eu vou mostrar como foram minhas operações hoje. Eu confesso que hoje foi a minha primeira derrapada desde quando eu comecei a fazer as operações e a gravar e mostrar como tem sido o meu dia a dia. Deixa eu dar play aqui, eu vou mostrar o que aconteceu. Essa primeira operação aqui, tudo normal, fiz a minha entrada conforme o padrão que eu faço, no cruzamento das médias. Na verdade, as médias cruzaram aqui, já tinha dado uma oportunidade, eu acabei perdendo, então fez esse primeiro pullback, eu entrei no segundo, porque aí fez um fundo mais alto, então me confirmou, teoricamente, a tendência de alta. Aí eu fiz então a minha entrada, mas essa operação ela não foi positiva não. Ela até chegou perto de dar alguém, depois eu vou até olhar quantos pontos ela andou, eu não lembro. Que aí eu fico naquela, né? Eu não gosto de proteger porque no índice volta muito rápido, né? Então se protege muito cedo, a chance de ser estopado é muito grande, aí ficar saindo toda hora com custos não adianta, né? Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Aí que tem operação que eu pego só os 100 pontos, aí tem outras que eu tento estender um pouquinho, quando eu acho que tem uma força, nesse caso aqui de compra, uma força compradora maior, porque eu deixo sempre o Times in Trades aberto também, que aí eu fico olhando o volume. Ó, então vamos ver, aqui chegou a dar 50 pontos só, 50 pontos, aí desceu, aí subiu de novo. Deixa eu ver aqui quanto que eu acho que... Deixa eu dar uma olhada para ver quanto. 18. Não chegou a dar os 100 pontos. Chegou perto de dar os 100 pontos, mas não teria dado 100 pontos não. Mesmo que eu tivesse deixado lá, não teria dado gain. E também, se eu tivesse protegido na entrada, já que andou quase 100 pontos, teria me tirado com os custos e nesse caso teria sido melhor, porque eu não teria levado o stop. Então, nessa daqui, a operação, ela desceu, foi contra e acabou me estopando. Eu vou adiantar aqui. Eu não fiz uma nova entrada, às vezes eu faço, né, uma nova entrada, nessa operação eu não fiz. E aí ela foi pro stop. Mas ok, faz parte. Deixa eu adiantar aqui. Aqui, ela me estopou com os 200 pontos. Ok, então essa segunda operação que eu vou explicar mais ou menos o que eu fiz, o porquê que eu fiz. Então, deixa eu adiantar aqui. Eu entrei na operação, o meu stop ficou um pouquinho acima desse pivô. Então, eu entrei e deixei para ver como que ia seguir a operação, né? Então, ela foi movimentando e ela começou a ir contra. E aí eu fiz a minha segunda entrada, bem próximo a esse pivô. Porque, teoricamente, no pivô dá aquela seguradinha a mais, né? Então, eu preferi fazer essa entrada próximo do pivô. Deixa eu adiantar aqui. Aí ela subiu. Aí eu coloquei, tá vendo? Pouco antes do pivô para fazer a nova entrada. E aqui pegou. Não, quase. Aí aqui, adiantar mais um pouquinho. Não, já pegou, na verdade, pegou sim, eu tô falando besteira. Pegou aqui o contrato. Deixa eu dar pausa. Então, o que eu fiz aqui? Como o meu stop estava muito justo aqui, estava próximo ao pivô, não fazia muito sentido eu deixar aqui, porque eu ia entrar e já ia sair. Então, eu subi o meu stop, deixando o stop um pouco maior, mas com a intenção de estopar na mão, se fosse o caso, né, de zerar, se rompesse o pivô. Por quê? Porque, teoricamente, ele poderia até fazer um falso rompimento, mas voltar. Então, eu preferi subir
o meu stop para fazer isso na mão e poder acompanhar por conta do pivô que tende a segurar um pouco a operação. Então foi o que eu fiz. Então eu coloquei a 100 pontos da minha entrada esse segundo contrato, então ele ficou pouco abaixo desse preço médio que formou. Eu poderia ter deixado mais distante? Sim, mas por segurança eu prefiro fazer isso. Por quê? Porque eu já saio com esse um contrato, é como se eu estivesse voltando para a operação novamente naquele momento, com um contrato só. E se tiver necessidade de novo de fazer uma nova entrada, eu tô com um contrato só, então não teria problema. Então, deixa eu adiantar aqui. Aí ele foi, movimentou um pouquinho e pegou esse meu contrato. Aí aqui ele pegou. Então aqui é como se eu tivesse entrado na operação agora e começado novamente essa operação, né? Então, aí eu me mantive aqui esperando, né, para ver o que ia acontecer, e começou a ir a favor. Eu deixei o stop gain com 200 pontos, mas depois eu acabei resolvendo estender tentar, né, ver se pegava um movimento maior. Aí aqui ele ameaçou ir contra de novo. Tá vendo aqui? Se ele vai contra, eu tenho a possibilidade de fazer uma entrada com um novo contrato, se fosse o caso. Já que eu tô com um contrato só, então não seria exatamente problema. Por que é ruim fazer isso? Ficar só fazendo novas entradas. Se a tendência tiver mudado, não adianta. Reverteu para a tendência de alta novamente, por exemplo. Por que eu vou fazer nova entrada se ele vai subir? Vai subir com 2 contratos, então não faz muito sentido. Então, por isso que, nesse caso, eu não fiz uma nova entrada. Se subisse, ele ia me destopar com um contrato só. Por quê? Porque as médias estão começando a embolar aqui, a força da venda está diminuindo, então não faz muito sentido eu entrar com um novo contrato para melhorar meu preço à toa. Então, eu prefiro, nesse caso, deixar me estopar com um contrato só no ponto certo, porque o viés ali, a tendência daquele momento está mudando para uma tendência mais altista. Então, não faz sentido eu entrar de novo com o contrato. Tá vendo? Ele praticamente foi lá no pivô de novo. Eu poderia, né? Se fosse pensando da mesma forma, fazer essa nova entrada no pivô, tava 100 pontos contra só, mas eu preferi não fazer isso. Aí a operação voltou e aí foi a favor novamente. Aí aqui tava dando 100 pontos, aí eu resolvi puxar meu stop, meu gain, né? Para tentar pegar essa possível operação mais longa, mas não foi muito adiante. Eu protegi 100 pontos, o máximo que ele deu aqui foram 200 pontos, mas acabou voltando e me tirando na minha proteção. Deixa eu adiantar aqui, ó. Tá vendo? Ele chegou a andar os 200 pontos, aí eu protegi R$30, né, que é 150 pontos, mas aí na sequência voltou e me tirou. Me tirou. Então por que foi a minha primeira derrapada? Eu saí com R$15 positivo, né, praticamente só os custos. Mas eu fiz 7 operações, eu tinha levado aquele primeiro stop que eu mostrei, inclusive, só que eu estava com R$95 de ganho. É um ganho bom. Como eu tinha feito só 6 operações, se aparecer uma nova oportunidade, uma nova entrada, eu vou fazer. E eu fiz e deu loss. Eu entrei com entrei com 2 contratos, então foi um loss de R$80 e acabou que eu fiquei só com R$15 no resultado do dia. Então é mais ou menos assim. Eu poderia ter parado, né? Porque era quase 10% do meu capital inicial de R$1.000. Eu quis tentar ganhar um pouco mais e acabei acabando o dia com 15 só. Se eu não arriscar, eu nunca vou aumentar os meus ganhos, mas tem que ter um equilíbrio nisso.
Aí fica a lição. Nesse caso aqui já estava com resultado excelente, poderia ter parado, mas a ganância, vamos dizer assim, me fez tentar mais uma operação que levou quase todo o resultado. Mas eu mantive o meu loss, enfim, eu não aumentei para aumentar meu risco, nada, e saí do jeito que tinha que ser. E foi isso. Então hoje o meu resultado foi esse. Vamos ver que se amanhã o dia acaba sendo melhor. Amanhã tem Fed, o mercado à tarde fica mais perigoso, porque tem notícia, então eu prefiro ficar de fora para não correr muito risco, né? Ou após a notícia, dependendo da movimentação que teve, aproveitar uma correção, alguma coisa nesse sentido. Então é isso, eu agradeço quem esteve comigo até agora. E se fizer sentido para você, segue o canal, ative as notificações para ser avisado quando eu fizer as minhas postagens. Qualquer dúvida, comentário, pode escrever, me perguntar qualquer coisa ou me sugerir alguma coisa. Estou aqui à disposição. E é isso. Um grande abraço.